Boa tarde, eu sou Adriana Conholato, nós estamos iniciando mais uma reunião do Departamento de Endocrinologia do Exercício. Eu sou professora de Educação Física, sou doutoranda em Endocrinologia e Metabologia pela Unifesp, e hoje eu diz que eu dou aula, né, sou professora, então sempre quando a gente volta nesse período, a gente pede para os alunos falarem o que fizeram nesse período que ficaram afastados da escola, da faculdade, enfim. E aí, quando eu pensei no tema para a abordagem de hoje, do nosso bate-papo, eu pensei nisso. E como as minhas férias aí foram em torno do meu estudo, que é justamente para avaliar a massa óssea, e eu fiquei estudando bastante sobre o DEX, eu falei, eu vou contar sobre as minhas férias e a gente vai discutir sobre isso. Então, eu espero que a gente consiga trocar informações, é um tema que eu sou bastante apaixonada, porque é o meu estudo agora, eu sou orientada pelo professor Sérgio Maeda e co-orientada pelo Dr. Clayton Macedo. Tá me ouvindo bem? O som tá saindo bom? Tá tudo ok? Tá sim, Dri. Tá. Não tem problema nenhum vocês me interromperem e perguntarem, não precisa esperar toda a explanação, eu acho que é até mais rico a gente delineando aí. Bom, esse consenso, ele foi fechado, né, ele foi estudado pelo um dos colaboradores aí do consenso e o principal autor é justamente o meu orientador, o Sérgio Maeda, e através da Abraço, né, eles fizeram esse consenso, aonde prediz, lá na última linha, que o DEXA é o método bastante eficiente e entre custo e benefício, ele é um método importante para avaliação da composição corporal. Então, eles avaliaram o tempo que leva para acontecer toda essa avaliação, a radiação que ela é emitida no paciente, a acurácia desse exame, a precisão, as partes do corpo que ela é avaliada e o corpo como um todo, a questão músculo e gordura que ela também avalia, a gordura que está entre os tecidos, ela já não é tão precisa, mas o pequeno desnível aí não é uma coisa tão gritante perante outros métodos, e a gordura visceral. E perante todos esses parâmetros, entre custo-benefício, o DEXA foi coroado aí como um padrão golden, né, um padrão importante para esse tipo de avaliação. O DEXA, ele acaba sendo, muitas vezes, uma avaliação pouco sugerida ainda, porque, apesar de ser um padrão ouro, ele não é tão acessível, não é um equipamento portátil, ele não tem consultórios, não é um equipamento barato, então acaba sendo um pouco restritivo mesmo, mas é importante, pelo que eu estou estudando e vendo, né, a gente cada vez mais divulgar, porque quando o médico tem a possibilidade de pedir esse exame, ele é bastante eficiente. E muitas vezes o médico desconhece a eficiência e até tem disponibilidade de solicitar. Aqui no Brasil, a gente tem a própria Unifesp, que tem o laboratório Fleury e outros laboratórios que também tem, né? O Centro Esportivo que fica ali no Ibirapuera também tem um DEXA disponível, então não é uma coisa tão rara assim e poderia ser um pouco melhor explorado. Então, ele também é conhecido como exame de densitometria do corpo inteiro, porque ele também avalia o osso. Então, a análise dele tem três compartimentos, né? A massa óssea, a massa magra e a massa gorda.
Ele é chamado de Dual X-ray Absorptiometry, porque ele tem uma radiação de duplo sinal que passa pelos tecidos e vai avaliar cada um. Ele tem algumas linhas que são traçadas para avaliar. Quem faz essa avaliação normalmente é um médico, né? Por exemplo, agora eu estou realizando essa avaliação para o meu estudo, mas eu não posso nem chegar na parte de laudo e muito menos da avaliação final, porque embora eu conheça os dados, mas quem dá o veredito é sempre um médico, porque tem questões éticas também envolvidas e porque a formação do médico é muito mais precisa para isso. Então, a gente vê aí essas linhas que são traçadas nessa avaliação para a composição corporal, que é a primeira linha é abaixo do queixo, a segunda linha é acima da pelve, nessa figura aí mais do cantinho esquerdo do visor, né? E isso vai dar uma precisão para determinar se aquele corpo é mais androide ou genoide. Isso tem bastante impacto quando a gente vai direcionar para um programa de exercício ou até para ver o risco de problemas metabólicos ou cardíacos, né? A gente sabe que os androides, aqueles que concentram a gordura mais na parte abdominal, eles têm uma maior propensão a risco de doenças metabólicas e cardiovasculares. Essa linha da pelve, ela passa pelos colos femorais sem tocar a pelve, e a linha da coluna tangencia a coluna. É bastante importante no posicionamento do paciente na maca, a gente colocar ele em decúbito dorsal, com os membros com um certo afastamento, então os membros, tanto superiores quanto inferiores, não podem estar encostados no tronco, justamente para ser possível o sinal ler todas as partes do corpo, sem achar que é uma parte conjunta, e para depois o médico laudar com esses traçados que mostram aí na figura. As doses de radiação, que sempre é uma preocupação, né? Mas em relação ao DEXA, são muito baixas, a gente tem aí uma comparação que é próximo o grau de radiação que emite é próximo a um voo de São Paulo a Recife. Então, a gente vê aí essa tabela que outros exames que são feitos até com maior frequência emitem muito maior radiação do que o DEXA. E o DEXA, ele é chamado de um modelo de avaliação atômico. Então, falando uma relação química, né, sobre o aspecto químico dessa avaliação, por que ele é chamado desse modelo atômico? Porque os átomos têm tamanhos diferentes, e o tecido ósseo, ele tem os átomos maiores. Então, o cálcio, o fósforo, o magnésio, eles são átomos maiores que eles acabam bloqueando o sinal da radiação para não chegar totalmente no detector. Já a gordura tem maior concentração de átomos um pouco menores, que são hidrogênio, carbono e oxigênio, e faz com que a radiação passe melhor e chegue ao detector. Então, esses tecidos, eles têm tamanhos diferentes, logo, quando eles são maiores, eles atenuam mais, eles são mais densos, né? E quando eles são menores, eles atenuam menos, são mais densos e permitem que o sinal passe com maior facilidade. O músculo, ele é um intermediário aí, porque ele tem maior concentração de nitrogênio. Então, ele acaba sendo bastante eficiente na sua leitura, e se for pensar qual é a leitura desse sinal, ele acaba sendo uma leitura atômica que faz essa
previsão da massa óssea, né? Então, o DEXA, ele lê esses tecidos e ele entende que o osso e o tecido adiposo tem um pouquinho de água, né? Então, ele entende que esse pouquinho de água, ele acaba lendo como massa muscular também. E isso dá uma certa superestimação, num grau pequeno, mas dá uma certa superestimação na massa magra. Então, esse é um fator que a gente tem sempre que pesar e avaliar perante outros exames, porque essa superestimação, comparado à tomografia, por exemplo, ela é bastante significante, né? Comparado a outros exames, não. Mas comparado à tomografia, sim, porque ele acaba lendo como essa pequena quantidade de água que tem, tanto no mineral quanto na massa gorda, ele acaba lendo como uma massa magra. O preparo, que é bastante significativo, como em todo o exame, toda a avaliação, né, e principalmente quando a gente está falando em pesquisas, que os dados têm que ser bastante precisos mesmo, a gente tem que verificar alguns fatores que são cruciais. Por exemplo, o exame de corpo total, né, de composição corporal, o paciente deita numa maca e um scanner é passado sobre ele. Esse é um exame que demora 6 minutos para ser realizado. Ali a gente coloca 10 minutos como a permanecer na posição decúbito dorsal, porque o paciente deita até você colocar ele em todas as marcas. Tem uma marca que está na mesa que você tem que ajustar o braço para que ele não grude, não encoste o braço no tronco. Todos esses ajustes, o total, mais a realização do escaneamento do corpo, acaba sendo uns 10 minutos. E aí, se o paciente não consegue ficar durante esse período imóvel, por alguma comorbidade, por alguma patologia, se eu não estou enganada, parece que a síndrome piramidal, ela tem um certo tremor que impede que o paciente fique parado. Então, esse é um fator que complicaria o exame do DEXA, tá? Então, precisa pensar se o paciente vai ter essa condição de ficar durante 10 minutos, que é o maior tempo dessa avaliação. As outras posições que podem ser realizadas e solicitadas pelo médico, né, decúbito lateral, avaliação do rádio, elas são posições mais rápidas. Então, a mais demorada é a da composição corporal, que é onde o scanner passa pelo corpo total do paciente. Então, verificar também que o paciente está dentro do limite de peso e do sistema. E no Brasil, esse limite de peso é 150 quilos. A altura não é tanto um problema, porque se a gente deita o paciente na maca e ele é maior do que a maca, a gente chama até, vamos cortar a cabeça, mas a gente pode anular a cabeça do exame. O que importa para o exame, principalmente ósseo, é pegar os pés. Então, se ele for maior do que a cama, a gente pode deixar a cabeça fora da avaliação, né? Assim como se ele for obeso, não mais que 150, porque senão o equipamento não vai aguentar, não vai deslizar, né? Mas no Brasil, se ele tiver, por exemplo, 150 quilos, mas ele for muito largo e não couber na cama, porque ela não é muito larga, a gente pode eliminar um lado do corpo dele, o lado esquerdo, que o equipamento vai espelhar o lado direito para o lado esquerdo. Mas o lado direito do paciente tem que estar íntegro, né? Não pode ter fratura, não pode ter nenhum problema, senão ele vai espelhar do outro lado. Ou seja, a gente consegue uns ajustes quando o paciente é obeso ou quando o paciente é muito alto, mas a gente tem que ter em mente que quanto mais partes a gente tira daquela leitura precisa, maior a margem de erro que pode ter. Nos Estados Unidos, tem um equipamento,
Isso eu não sei, porque eu nunca vi, mas o Sérgio conta isso em aula, né, o Sérgio Maeda, que tem um equipamento que ele consegue avaliar pacientes até 450 quilos. Segundo o Sérgio, é um gigante, né? Quase uma piscina, tamanho de uma piscina o equipamento. Mas eles já têm esse equipamento, até porque o grau de obesidade e a quantidade de pessoas com esse grau é muito alto lá. Então, eles têm essa possibilidade. Quando o paciente tem propensão de estar no período gestação, ele é contraindicado, porque por menor que seja a radiação, ela é uma radiação, né? Outro fator importante no preparo é o jejum. Então, a gente pede que o paciente vá em 2 horas de jejum, e sem fazer exercício prévio naquele dia. Então, se o exame for de manhã, se a avaliação for de manhã, a gente pede para que ele não vá, por exemplo, porque a gente teve alguns fatores, né? Eu avalio corredores e ciclistas, e aí algumas vezes eles querem ir até o exame pedalando ou já correndo, então não é o ideal, vai dar uma diferença aí na avaliação da massa muscular. E em jejum, porque a gordura também vai ser avaliada e quando a gente ingere, mesmo que a alimentação não seja gordurosa, vai dar uma diferença ali. A gente também pede que o paciente não coma nada muito gorduroso no dia antes. Então, não é o ideal comer uma feijoada num dia antes de fazer um DEXA, porque essa gordura ali vai ser computada como gordura e nem sempre ela vai ser a gordura que está disponível ali para sempre, né? Ela é momentânea porque você comeu um dia. Esvaziar a bexiga, que como a gente falou, a água, ela é entendida dentro da massa magra, então se ele tiver muito com a bexiga cheia, vai dar interferência no dado. Evitar a ingestão de grandes quantidades de líquido, tanto no dia anterior quanto no dia mesmo do exame. As roupas têm que ser leves, não pode ter nenhum artefato de metal ou plástico, e por menor que seja o metal, o fecho do sutiã, por exemplo, ele é um artefato, ele é considerado, depois ele dá um erro de leitura e pode ser avaliado como massa óssea. Piercing, às vezes aliança, brinco, mesmo que for bem pequeno, tem que tirar todos os artefatos. E alguns fechos ou até aquele final do cordão da calça de moletom, quando ele é um plástico muito denso, ele também dá diferença na leitura da densidade óssea. Então, esses detalhes são bastante importantes. Às vezes, o paciente, mesmo seguindo, vai com uma calça de moletom, vai com uma bermuda, tal, mas tem esses artefatos que a gente tem que ficar atento, porque senão vai dar diferença nesse dado aí, nessa leitura, né? Quando tem algum desses artefatos, a gente considera o uso de um avental, que normalmente são disponibilizados nos ambulatórios, né, nos laboratórios. Período de jejum antes do escaneamento, que eu já falei, né, a gente pede 2 horas. No dia do exame, esvaziar a bexiga e também os bolsos, que não está escrito aí, mas é bastante comum, ele vai de calça de moletom, mas ele deixou a chave no bolso, ou ele tirou a aliança e pôs no bolso. Não, não pode ter nenhum artefato metal em nenhuma região do corpo. O posicionamento é bastante importante e a imobilidade do paciente. Se ele mexer, ele vai ter que retomar todo o exame, né? O exame, ele é feito por um escaneamento. Quando ele dá erro, a gente vê na tela do computador que já está acusando erro. Esse erro é passível de ser corrigido tanto ali com o cursor, se ele for um erro mínimo, quanto no posicionamento do paciente. Mas tem sempre que retomar aquela porção que está sendo avaliada. Então, se é um braço, se é a coluna,
E quando é a composição corporal, que é o exame mais demorado, que demora esses 6 minutos para passar todo o scanner de um lado para o outro, a gente pode reposicionar, mas aí a gente vai perdendo cada vez mais tempo. Então, em vias de regra, só a avaliação de composição corporal demoraria uns 10 minutos, até você posicionar, até passar o leitor do scanner. A gente nunca faz só a composição, né? Faz a composição, faz o leitor de massa óssea, então a gente avalia o rádio, avalia o fêmur. Então, ao todo aí, a avaliação, o meu estudo, por exemplo, onde a gente avalia composição corporal, braço e fêmur, a gente demora 20 minutos para fazer a avaliação toda, se não der nenhum erro de leitura, nenhum artefato no corpo, nenhum movimento do paciente, tá? Então, tem que alinhar o queixo do paciente para cima, com a cabeça perto da parte superior da mesa, que tem uma linha que corta a mesa no meio, né, essa linha. Então, a gente deixa o paciente bem centralizado nessa linha, que é o eixo da mesa, com o eixo central do corpo. Então, os limites do corpo tem que estar dentro da cama, é um colchonete que tem em cima dessa cama, e esse colchonete tem marcações que o corpo não pode sair nem para as laterais, nem para cima, nem para baixo dessas linhas, senão ele não faz a leitura correta do corpo, né? Os braços, como eu já disse, tem que estar ligeiramente separados do tronco, senão eles são acoplados e o leitor entende que é tudo uma massa gorda ou tudo uma massa óssea. E a posição das mãos e dos pés depende da orientação do fabricante, mas o hológico, por exemplo, que é o que tem aí na Unifesp, a gente usa as mãos posicionadas para baixo ou posicionadas paralelas com o corpo, dependendo do tamanho do paciente. Se ele tem um quadril mais largo ou se ele tem um tronco mais largo, a gente tem que levar isso em consideração. Então, vamos falar agora da massa gorda. No Hologic, que é o equipamento que a gente tem na Unifesp, ele já traz o dado mais mastigadinho, na verdade, calculado, né? Então, ele já traz ali o cálculo que é 6,07, que é o resultado da massa gorda. Quando a gente, em outros equipamentos, não tem esse dado, então a gente tem que calcular. E aí, quando a gente tem uma tabelinha que é importante ter essa tabelinha, né, para a gente, quem vai avaliar, e principalmente quem vai pegar o resultado para depois, por exemplo, programar uma periodização, né, um planejamento de exercício. Então, quando a gente não tem esse cálculo pronto, a gente usa essa fórmula, né, que é a massa gorda total, dividido pela altura ao quadrado, e aí a gente vai colocar, para mulheres, por exemplo, um normal é de 5 a 9, para homens, um normal é de 3 a 6, e aí abaixo disso, tem os graus de obesidade, classe 1, 2, 3, para mulheres e para homens. O fabricante, ele sempre coloca essa tabela no manual, então isso normalmente está disponível, mas a diferença é que a gente, no Hologic, ele já dá esses dados calculados, a gente não precisa fazer esse cálculo. No Hologic também, nesse que a gente faz, por exemplo, vem esses dados, né, e a gente já tem como predizer. Então, o cálculo, o dado 1 é a massa gorda total, o dado na região 2 ali é o percentual de gordura, a porcentagem de gordura androide, a porcentagem de gordura genoide e a relação androide-genoide, que é próximo da relação cintura-quadril, que a gente faz, às vezes, com a fita métrica também, aí no consultório. Então, esses são dados que já estão prontos ali, que a gente pode avaliar.
Em relação à massa magra, o Hologic também já tem, né? Então, ele tem ali a predição de já dar a massa magra para a gente, sem precisar cálculo nenhum. E para mulheres, a gente tem que maior de 5,45 é o ideal, e para homens, maior de 7,26 quilogramas é o ideal. Esse, por exemplo, né, se a gente pegasse a massa magra desse indivíduo, que eu não tenho nem o sexo, mas enfim, se esse indivíduo, se ele fosse um homem, ele estaria com a massa magra ideal, e se ele fosse uma mulher, também estaria bem acima. Já o Lunar, que é um outro equipamento da GE, que também faz esse mesmo exame, ele não traz aquela massa de gordura calculada. Então, a gente tem que calcular pelo índice de Baumgartner, que é a soma dos braços e das pernas dividido pela altura ao quadrado, né? A soma da gordura dessas partes e dividido pela altura ao quadrado. E aí a gente tem que fazer esse cálculo para obter aquele valor total. E o Hologic já dá isso mais facinho para a gente. Então, esses dados são fáceis assim, quando a gente estuda é fácil, a gente pegar elas sem nu e cru, você não vai entender muito, né? Mas não é uma coisa tão complicada de se entender. E na vida real, como é que é, então, uma avaliação quando a gente pega esse laudo, né? Quem é nutri ou quem é professor de educação física ou qualquer outra área da saúde que não médica, a gente já pega esses dados assim, prontos. Então, como é que a gente vai fazer essa leitura, né? Então, por exemplo, esse indivíduo, ele tem 31 anos, ele tem um IMC de 32,5. Então, um IMC que sugere obesidade. A gente sabe que o IMC, ele é um dado que prediz, né, dentro da tabela de obesidade, mas ele não é totalmente fiel, porque ele vai avaliar a gordura, ele vai avaliar o peso total. A gente não sabe o quanto é gordura, o quanto é músculo, o quanto é água, enfim. Por isso que a gente vai buscar outros métodos de avaliação, como o DEXA, que a gente está discutindo hoje, tem outros, bioimpedância, etc. Então, quando a gente fala desse indivíduo, o IMC dele é classe 1 de obesidade, né? A gordura total dele é de 62,4 quilos, que corresponde a 49% do peso total. O índice de gordura, que é o FMI, que a gente fala, é comparado com obesidade grau 3. Então, aí a gente compara, né, a avaliação do IMC com uma avaliação por segmento. Então, ele tem obesidade e, se a gente for comparar o DEX, a avaliação do DEX, ele está no grau 3 de obesidade, né? Ele tem uma gordura androide de 6,4 e uma genoide de 10,2. O predomínio de gordura androide após ajuste da área. E então, ele é um indivíduo obeso e ele é um indivíduo qual seria a indicação que eu peguei esse exame, eu sou a que vai orientar o programa de atividade física para ele. Então, eu tenho que pensar que ele tem que perder peso, mas que ele também tem que ganhar musculatura, porque ele não tem uma musculatura muito ideal aí. Então, ele está com 7,1 ali. Ele está com a musculatura abaixo. Lembra que a gente viu que para homem, né, tem que ser maior que 7,45. Então, ele está com uma musculatura baixa. Então, o que eu indicaria para esse paciente? Ele tem que fazer um programa de exercício aeróbio bastante intenso. Se ele não tiver nenhuma comorbidade, ele já começaria com um programa aeróbio intenso. E também tem que fazer um programa de exercício resistido para ele melhorar essa massa muscular, porque aí ele vai perder a massa gorda, mas ele não pode perder músculo de jeito nenhum.
Fora outras coisas que tem que avaliar, né? Que a gente sabe que nunca é só obesidade, é problema de joelho, problema de hérnia e etc, etc. Esse outro indivíduo, ele tem 29 anos, ele tem um IMC de 26,1. Então, dentro da tabela, ele também sugeriria um IMC de sobrepeso. Mas aí, quando a gente vai avaliar a massa magra dele, ele tem uma ótima massa magra, ele está bem acima do nível sugerido para o indivíduo masculino. Então, como é que a gente avalia? Esse é o atleta, né? Esse é, dentro do IMC, o atleta ele sai em desvantagem, porque é computado como a massa magra dele é computado como sobrepeso. Tira tudo um balaio só. E quando a gente vai avaliar dado por dado no DEX, a gente vê que não, que a massa dele está condizente com a idade dele, com o perfil dele. Então, ele não é um indivíduo que tem sobrepeso, né? Ele tem que manter essa massa e o programa de exercício dele seria em torno dessa manutenção e talvez de ganho do aeróbio para conseguir outros ganhos aí. Esse é o último indivíduo que eu vou dar como exemplo, que é bastante comum a gente ver, né, que é aquele indivíduo que a gente fala que é o falso magro. Por quê? Ele tem um IMC relativamente baixo, mas o índice de Ballgardner dele não está muito legal, a massa magra dele não está muito legal. Ele tem muito mais gordura na composição corporal dele. Então, se a gente for avaliar, esse indivíduo, ele precisa muito de exercício resistido, aumentar a prática dele nos exercícios resistidos, lembrando que exercício resistido é tudo aquilo que tem uma sobrecarga para o corpo, pode ser a musculação, pode ser o pilates, dependendo do indivíduo, pode ser qualquer exercício funcional que tenha uma sobrecarga, e essa sobrecarga pode ser o próprio corpo. Então, esses são casos que a gente consegue, exemplos de casos que a gente consegue usar esses dados para predizer exercício com bastante segurança. Vamos falar um pouquinho das contraindicações. Então, o limite de peso no Brasil é uma determinação, né? Se ele tem mais do que 150 quilos, ele não vai conseguir fazer, porque o nosso sistema ainda não abrange mais do que 150. Se ele tomou algum contraste em algum exame que fez recentemente, ele não pode fazer, e se ele tem algum artefato, às vezes a pessoa tem uma placa no braço porque sofreu um acidente ou fez uma cirurgia, também não vai ser o ideal, porque aquele artefato vai aparecer como uma massa genérica ali, osso, e não é o real, então vai ficar difícil. Nesses casos, quando o médico indica, porque às vezes ele indica para ver uma outra coisa, para ver o grau de osteoporose, então quem faz o laudo faz uma observação, por exemplo, que tem uma placa no braço, uma placa no quadril, uma prótese no joelho, alguma coisa assim, tá? Os contrastes bário e iodo interferem também nesse dado, então não é indicado fazer. As desvantagens do DEXA. Ele não é um equipamento portátil, né? Esse que a gente tem aqui na Unifesp e outros, eles ocupam uma sala e eles têm uma largura e uma profundidade. Eles têm uma largura média aí, não é muito, uns 90 centímetros, com 1,80 m de tamanho, mas eles acabam ocupando mais, porque tem a parte de cima do scanner, tem toda a parte que envolve o aparelho, então ele não é um aparelho pequeno que você coloca em qualquer salinha, realmente, e muito menos portátil, né? Não dá para você dobrar e colocar no porta-mala do carro e avaliar alguém.
Tem um uso pequeno de radiação, a limitação de peso e da dimensão da pessoa, se ele fez, se ele usou algum contraste prévio ou artefatos também limita, tem a necessidade de uma pessoa treinado, e esse treinamento, ele não é um treinamento muito rápido, né, como eu falei para vocês, foram as minhas férias, e assim mesmo eu ainda não sou a expert, eu preciso ainda de uma tutoria aí, quando eu vou avaliar. Quem faz essa tutoria atualmente é o pesquisador Rodrigo Nolasco, que ele está pesquisando isso também, então a gente está fazendo essa avaliação conjunto. Ele superestima os compartimentos de água como massa magra, é pouca coisa, mas isso faz uma diferença comparada à tomografia, como eu falei. E avalia apenas a massa muscular e não o desempenho. Isso é muito importante a gente se atentar, porque como a gente está vendo os casos de sarcopenia com bastante intensidade, não só nos idosos, né, mas nos indivíduos um pouco mais jovens, então o médico não pode achar que só porque ele tem uma massa muscular ok, ele não vai ter o acometimento da sarcopenia, ele não avalia a condição muscular, a funcionabilidade muscular. Embora eu vou abrir um parênteses aqui, que a gente até comenta em tom de brincadeira. Para subir para subir na cama e descer da cama, precisa uma certa força e habilidade. Então, quando um paciente não tem, dificilmente ele vai conseguir. A cama não é muito alta, mas ela requer uma certa habilidade. Então, quem está num grau de sarcopenia muito avançado, provavelmente não vai conseguir subir na cama, já é um parâmetro ali para se entender isso, né? As vantagens do DEXA, ele não é invasivo, ele escaneia o corpo inteiro rapidamente, né? Ali a gente coloca 10 minutos, mas na verdade são 6 minutos. Ele fornece dados regionais de cada parte do corpo, ele fornece dados da massa óssea, da massa magra e da massa gorda, ele permite avaliação visceral, ele tem uma normatização da ECG, e ele tem uma grande acurácia e precisão. Então, ele é um método bastante eficiente. Me fugiu o que eu ia falar, daqui a pouco eu lembro. Quando a gente fala que ele é um método não invasivo, em relação a outros métodos, né, por exemplo, a tomografia ou a ressonância, esse scanner, ele passa por cima do indivíduo, mas o indivíduo não tem que entrar em nenhuma máquina e ele passa longe do indivíduo, então ele não tem aquele problema da claustrofobia, da pessoa se sentir agoniada, mesmo o tempo que ela fica deitada não é um tempo absurdo, então ele acaba sendo um exame mais confortável também para se indicar e para se realizar. E aqui a gente finaliza, aqui são os meus contatos. Quem tiver alguma dúvida e quiser colocar agora ou quiser me procurar, estamos à disposição. Espero ter contribuído aí.